Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Vida Simbólica. Eu acredito que esse é o número 5. Uau! Muita coisa, 5 episódios. Dizem por aí que é preciso de 7 para a coisa vingar. Então, ó, devagarinho, devagar também é passo. Vamos construindo um a um, eu creio. Eu creio. E hoje, para bater um papo sobre corpo, movimento e todos os benefícios que isso nos traz, eu trouxe essa dupla dinâmica maravilhosa, amores do coração. Eles são atores, professores, idealizadores do projeto Pirambô, são entusiastas do movimento e são pais do Carmelo também, o pet mais maneiro que existe no Brasil. Dani Teller e Tiago Machado. Sejam muito bem-vindos. Oiê! Obrigada, Bru, pelo convite. Que delícia estar aqui com você, realizando aí, dando mais esse passo, né? Juntas. Exatamente, exatamente. Assim que eu tive a ideia de criar esse espaço, eu já pensei logo em vocês, né? E a gente vem confeccionando há mais de um ano esse momento, então eu também estou muito feliz, estou muito animada de vocês terem topado, estarem aqui acrescentando com a experiência de vocês. Yes. Obrigado, Bru, pelo convite também. Animadíssimo com esse nosso papo. E, nossa, vai, o telefone caiu. Já Mas super começamos. animado aqui com o nosso papo. Começamos com a E cambalhota. já começamos com o movimento. Começamos pelo ar caindo do apoio. Uma honra estar Gente, aqui, viu? Obrigado demais pelo convite. eu sou muito curiosa em relação a entender como que a criação entra na vida de um criador. Né? Vocês vêm do teatro e tal, mas existe uma trajetória que é muito mais larga do que apenas o serem atores. E eu quero entender, eu gostaria de entender como, quando, que momento que isso acontece na vida de vocês, quando que vocês entendem que é a partir da criação que vocês vão se relacionar com a vida. Olha, eu acho, assim, que viver é um ato criativo. Então, eu acho, né, tudo no achismo, porque isso pode mudar daqui a um tempo também, né, nessa legalização aqui que a gente topou e alinhou de que a gente pode falar o que vem. A partir do momento que a gente percebe que a gente vai precisar sobreviver nesse mundo que está todo bagunçado, ligar esse molde criação para poder viver, dá um pouco mais de possibilidade de se envolver com tudo aquilo que aparece. Então, eu acho que não tem um momento assim, que momento isso aconteceu? De repente, eu me percebo entendendo que o meu olhar criativo para a vida, e aí envolve tudo, né? No que eu faço, nas minhas escolhas, muito no Pirambô, muito nesse projeto, me dá a possibilidade de continuar vivendo de um jeito criativo, interessante e me dá gás. Então, acho que a criação é o motor, é a gasolina. Não tem um momento, ela tem que ser. A gente percebe que está caindo. Como é que eu transformo o meu olhar para a vida de um jeito criativo para eu continuar aqui, né? Porque é isso, estamos aqui. Nossa, eu gostei do que a Ben falou, a questão do olhar criativo, um exercício, né, também, né, de olhar. E a gente, bom, a Bru apresentou a gente, né, como criador do Pirambô e idealizador e tal. O Pirambô, ele é uma baita oportunidade, tanto para a gente que experimenta construir as estruturas, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, o Pirambô é uma grande sigla de projeto itinerante, rústico, artesanal, de movimentos em base orgânica. Então, a ideia é a gente criar ambientes para as pessoas interagirem, inclusive nós. Então, é muito engraçado, porque a criatura que a gente cria, que é a gente trabalha com pirâmides de bambu, a gente trabalha com bambu, né? E o bambu faz uma ponte muito grande com o corpo,
né, com a relação que a gente gostaria que as pessoas tivessem no espaço, né, de leveza. E eu acho que, assim, como entra a criação na nossa vida, pelo menos, assim, vindo do teatro, primeiro, assim, eu lembro da primeira aula de teatro que foi, assim, muito transformador, tá? Eu vinha do direito, então, de um ambiente extremamente automático, estabelecido, né, cheio de ritos específicos, né, processos e tal. E eu lembro da aula de teatro ser uma coisa muito disruptiva nesse sentido. Você estava andando e, teoricamente, não tem lógica nenhuma. Você ocupa espaço. Era jogo, né? Era puro jogo. E aquilo me despertou profundamente. E no Pirambô, eu acho que a nossa ideia, né, de construir os espaços é um pouco de resgate dessa natureza movente das pessoas, inclusive nossa, e de romper um pouquinho com a lógica cartesiana, assim, das coisas. Por que que estamos pendurando no bambu? É óbvio que a gente, para o adulto, a gente vai precisar contextualizar, é claro. Mas quando a gente tem um público mais jovem, as pessoas já entendem, né, para que que serve aquilo. Então, estou dando um monte de rodeio, mas para falar que, de repente, a questão de como essa sensação de criação ela entra na nossa vida, eu, como a Dani, eu entendo que é um olhar, que é um processo. Não foi de uma hora para outra, mas a gente tem pequenos insights, pequenos lampejos ao longo da vida e, como a Dani também falou, por necessidade, às vezes, né, de criar um mundo, que às vezes o mundo está tão bagunçado e a possibilidade de você criar um outro mundo, né, se faz presente e a gente compartilhar isso com os outros dá ainda mais sentido. E, e eu percebi isso fazendo, experimentando estar em lugares que eu nunca estive, né? E poder proporcionar isso para outras pessoas é muito satisfatório também, porque a gente tem tantas histórias, né, Dani, de pessoas que às vezes chegam, o ambiente fica transformado, porque tem um monte de pirâmide de bambu, a pessoa chega lá, pendura e muda, às vezes, um pedacinho do dia dela, né? Ela conseguiu pendurar e ter um aumento um pouquinho mais entre os discos vertebrais e ficou mais confortável naquele corpo que ela habita. Perfeito, porque não é uma decisão que é lógica, né? Não precisa decidir na cabeça, viver na cabeça. Você vai para o corpo, vai fazendo, e aquilo, conforme aquele benefício vai entrando, você vai entendendo que aquilo faz bem, né? E confirma. É, Se me faz bem, vale a pena seguir. E a criação ela é muito organizadora, né, das experiências, das nossas experiências internas também. Não é só para criação não é só para artistas, né? A criação é uma necessidade humana. você sabe que eu tenho uma amiga que ela tá a mãe dela tá com Alzheimer, né? E aí a gente estava conversando e ela estava chateada, ela falou: a minha mãe não me reconhece mais. E eu falei para ela: conta para ela quem você é. Cria uma história de vocês duas, porque ela não vai te reconhecer mais, ela está numa fase, né, já um pouco avançada, assim, e tem sido muito dura para ela, mas assim, como a gente pode, em diversas áreas da nossa vida, né, nas relações, mas como que a gente exerce esse olhar criativo também para ficar um pouco mais leve, né? Porque eu acho que a criação também se tira, ela dá uma leveza, porque você cria, você bota no mundo, e aí se é bom, se é ruim, se vai, se não vai, né? Então você cria universos, e o Pirambu é muito isso, você cria, eu gosto muito de brincar, assim, quando a pessoa fala, ai, mas tem que tirar o tênis, ai, mas tem que alongar, eu falo, mas já tá aí. Se não tivesse, se você tivesse que abrir esses bambu tudo, amarrar, beleza, mas já está pronto, você vai passar por isso, não vai dar uma alongadinha. Então, tem esse olhar também, como é que a gente provoca as pessoas a criar uma oportunidade de bem-estar no seu dia. É na passagem, não é que assim, olha, vai durar 1 hora, você pode ficar 15 minutos, ou você pode ficar a ação inteira. Tem gente que volta todo dia, que vai treinando e desenvolvendo as habilidades porque fez sentido, porque se permitiu criar um estado diferente, novo, a partir de um ambiente que já é criativo, porque tem as estruturas, tem os jogos, tem um EVAzão lá para rolar, se quiser deitar, tem um monte de gente, você pode conversar, você pode interagir.
Então é como a gente exerce, é uma escolha também, né? Com certeza, e quebrar essa barreira, né? Eu sinto assim, né? Eu sou de fora de São Paulo, eu sou do Rio. E aí, quando eu vim para cá, eu entendi que os espaços internos, eles são muito confortáveis, porque a rua não é necessariamente o melhor lugar para se estar, né? Às vezes é meio inóspito. Então, os ambientes internos, eles são muito confortáveis. E aí, para quebrar isso, para ir para a rua, para sair do seu espaço de conforto, que eu acho que é a mesma lógica do tirar o sapato, né, que é um espaço de conforto onde meu pé cabe, é um exercício, é um exercício interno, quase emocional, assim, de tipo, vamos lá, vamos enfrentar essa coisa que tá um pouco fora do que eu tinha planejado, né, e me colocar em situação. E o pé descalço, eu acho que ele é muito, ele expõe bastante, assim, né, botar o pé no chão, botar o pé de fora, eu acho que expõe muito. Eu me sinto exposta quando eu tô descalça. E quando eu tô no Rio de Janeiro, eu ando muito de chinelo. Aqui em São Paulo, não. Assim, eu sinto que o sapato me protege. Não expor os meus É, dedos dos pés me protege. Isso é muito doido, né? e quando a gente pensa em termos de movimento, né, a gente pensa que a gente tem muitos neurônios no pé que leem o ambiente. Então, o nosso trabalho, né, para essa criação né, essa criação que a gente gosta de pensar que a gente cria mesmo o ambiente, não só quando a gente confecciona a estrutura, mas o ambiente ele é sempre dinâmico. A gente está em criação constante a partir do olhar. Então a gente olha a interação das pessoas com o ambiente, convida um outro a fazer determinado movimento e, e a questão do sapato de tirar é uma questão até de segurança também, para a pessoa poder confiar na própria base, para confiar no próprio sistema dela de feedback. Então, ela, quando ela está sem sapato, sem tênis e interage com uma superfície natural, né, no caso do bambu, ela precisa adaptar a pisada. E isso é extremamente importante, até em termos de relação com o espaço, em termos de segurança também. E não a segurança só do espaço, mas a segurança dela própria. E é essa questão de você tirar o sapato, realmente tem um desnudamento aí, né? Precisa desapegar um pouco de de uma lógica já pré-concebida, pré-construída, do que é o exercício. E é muito legal, porque a gente está num terreno muito mais do movimento, que é mais amplo, do que do exercício só. É claro que o Pirambu, ele tem ferramenta que pode criar um treinamento funcional, pode ir para essa linha mais, entre aspas, fitness. E, mas a proposta mais, a proposta principal é resgatar um pouco o movimento, né? E a partir do espaço, dessa lógica de troca muito constante, né? Da pessoa com o espaço, da pessoa com o outro, do espaço com você. Então, o ambiente, se a gente pensar que um ambiente vivo, né? O bambu, ele dá sinal, né? Ele faz barulho, ele é oco por dentro, então tem toda uma simbologia também do bambu, que faz uma ponte direta com o corpo humano. E essa lógica de interação direta com o espaço, ela permite que as pessoas comecem a desenvolver um olhar, um cuidado, uma escuta. Eu acho extremamente valiosa, assim, se a gente pensa em qualidade de movimento, de criação de relação, de interação. E movimento é diferente de exercício? Então, o movimento ele é amplo, tudo é movimento, né? Às vezes eu posso estar parado, mas tem um pequeno movimento aqui, um movimento da respiração, né? Você fazer uma faxina na sua casa está mais ligado a uma atividade física, né? Então a gente tem um movimento que é super amplo, a gente tem a atividade física que também é mais ampla e o exercício que é mais específico. O exercício ele é planejado, direcionado e programado para uma pessoa, para ela ter um gasto ali calórico com um objetivo determinado. A atividade física é o dia a dia. Então a gente está mais nesse lugar do dia a dia, vamos dizer assim, dessa mudança de olhar para algo cotidiano. Então eu passo sempre num lugar, de repente eu passo num lugar que tem um monte de pirâmide de bambu, uns jogos ali no, né, espalhados, um EVA. Então, o que que mexe no teu dia a dia? Talvez aí seria um olhar, né, artístico para um cotidiano. A gente vai
vai trazer um ambiente novo, por um espaço que talvez não tivesse aquilo. E porque é isso, daí, e o movimento é algo bem global, é algo que a gente está experimentando a cada momento, mas ele é mais abrangente. E por que a Pirambu nasce? Eu gosto de falar que ela nasce por uma necessidade que a gente percebe, bom, morando em São Paulo, né, lugares totalmente retilíneos, cidade, né? O parkour faz muito bem isso, né? Uma modalidade que a gente usa muito como elemento também no trabalho do Pirambô, de relacionar com o espaço de formas também disruptivas, né? Então você experimenta um muro para uma pessoa aquilo é um muro, para outra pessoa aquilo é um obstáculo, que Uhum. pode ser transposto. Então já parte de um olhar diferente, né? E o Pirambô ele nasce também a partir de uma necessidade de criar ambientes que possam ser que é para subir, porque a gente ouve muito, não pode subir aí, ó, não pode subir aí. Eu falei, não, pode subir aí, mas como você vai subir aí? Será que é só subir aí? O que está por trás de subir aí? E aí, a partir daí, é o que a gente mais gosta de ver as pessoas demandando uma energia psíquica profunda para desenvolver uma habilidade motora básica, às vezes do equilíbrio, né? Ficar num pé só, em cima de uma superfície de bambu, caminhar com segurança, não só para o ambiente, mas para si mesmo, né? Cada passo com confiança. Desenvolver isso demanda tempo, demanda energia psíquica. E, e a partir desse ambiente, a gente gosta muito de trabalhar com o conceito de flow, que é nada mais é do que uma experiência ótima que você pode ter, né? E essa experiência ótima se dá a partir do equilíbrio entre um desafio, uma tarefa motora, no nosso caso, que a gente pode passar, e a habilidade que a pessoa tem, que a pessoa que está interagindo com o ambiente tem. Então, quando é muito fácil demais aquela tarefa, aquela habilidade que aquela pessoa tem, fica tedioso. Quando é muito difícil a habilidade, quando é muito difícil a tarefa que a gente tem para habilidade, que a gente passa para a habilidade que a pessoa tem, aí fica ansioso. Então, como é que a gente tenta encontrar um meio do caminho, né, que expanda um pouquinho o limite daquela pessoa, um pouquinho para ela se desafiar, se manter motivada, presente dentro do próprio corpo, da própria ação. Então, o Pinambu nasce um pouco, bom, dando umas voltas, mas de qualquer maneira ele nasce para suprir um pouco nessa necessidade que o ser humano tem de se movimentar de forma espontânea, de forma a interagir com o ambiente e de proporcionar também momentos a partir dessa interação profunda, momentos de relação profunda consigo próprio, de descoberta, de entender que, puxa, eu não conseguia fazer uma coisa ontem, hoje eu consigo. Então, de redefinir os próprios limites, E né? aí eu acho que até para complementar isso tudo que o Ti está falando, tem uma história ótima do Sesc São José, que a gente fez, São José do Rio Preto, que foi então lá o pai com a filha, São José dos Campos. São José dos Campos, foi o que eu disse. Brincadeira, isso aí, São Uhum. José dos Campos, tá bom. E aí foi o pai com a filha, e o pai acho que tinha uns 45 anos, 48 anos, ele fala isso, né, depois. Aí a menina também super receosa, será que vou, não vou, mas vou pendurar, cheia de medo, né? E o pai, não, filha, vamos lá, experimenta, tal. Bom, o pai dá um giro no bambu, dá um giro na barra. Quando ele dá o giro e ele percebe que o mundo continua lá, que ele revisitou uma sensação dele de conquista, de algo que ele já tinha feito há muitos anos atrás, ele começa a gritar ali no espaço do Sesc: o quê? Fazia anos que eu não que eu não fazia esse giro animado, feliz com ele mesmo, que eu acho que tem a ver com isso que o Ti está falando. De repente, você percebe que por algum motivo os medos e as travas, né, elas vão paralisando e a gente fica sempre fazendo a mesma coisa. Filha, filma o pai aqui fazendo. Aí a filha lá pega a menina devia ter uns 11 anos, né? Filma o pai, a menina começa a chorar. E o pai, um puro brilho.
se redescobrindo ali naquele espaço. A menina chora, e o pai ali, mas né, e ele dá giro, giro, filma, filha, filme, ela chora e grava e tal. E aí eles vão embora. No dia seguinte, o Tiago fala assim: olha lá quem tá vindo. Vem o pai e a filha. Que Mas ela legal! chorou, amor, acho que vale contar até, ela chorou porque ela talvez tenha tentado muito fazer esse movimento, ela não conseguia, né? Claro, mas aí é que tá. Aí quando ela volta com o pai e vira e fala assim: eu voltei, porque hoje eu estou preparada para dar o giro na barra. Ontem eu estava muito cansada, eu tinha tido aula de dança. Então, assim, é exatamente isso que o Ti está falando. Mas, assim, ela entrou num lugar que, assim, como ela, a criança, que é esse ser que, de repente, no limits, eu vou querer, quero subir lá no alto, sem entender que tem um processo que pode ser muito divertido e durar muito tempo, ao invés de já subir e acabar, né? Não consegui. E aí o pai, feliz de ter entrado em contato com aquilo e ter se superado de alguma forma, né? A criança, entende? Foi a criança do pai que puxou a criança, que ela falou assim: eu quero também, porque aquela criança lá foi a criança que falou: vem, vem que dá, vem que vai ser possível. Então, assim, é isso. É um espaço que eu acho que vale também a gente complementar, né? Porque a gente está falando do espaço de movimento, um espaço onde a gente cria possibilidades, né? De encontro, de troca, de desafios, né? Mas tem essa mediação que a gente faz, que eu acho que ela além de ser o que a gente adora fazer, porque dentro do projeto temos alguns braços, né? Não só da pedagogia Pirambô, que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo do tempo e cada vez mais deixando isso mais concreto, né? Assim, objetivo, eficiente, mas tem também a parte da confecção da pirâmide, né? Que o Tico fala, depois acho que você pode até complementar isso do imaterial e do material, né? Que é isso, né? Que aí a gente constrói as pirâmides, mas se você deixar elas lá, pode ser um lugar para botar planta pendurada, pode ser uma obra de arte, pode ser uma árvore, pode ser um lugar para sentar, pode ser um lugar para se movimentar. Então, assim, tem esse processo do projeto que eu acho interessantíssimo, que é a gente estar lá movimentando junto, rompendo um pouco, adentrando universos, tem muito a ver com o palhaço, com a linguagem do palhaço. E para mim isso cada vez mais é delicioso, porque no mundo onde a gente não, onde a gente acha que a gente se comunica através das telas, né? De repente uma pessoa fala olá, e aí, bora tirar esse sapato, né? Sei lá, ou de repente, como é que você tá? Ah, já tá aqui, a criança tá ali pendurando, só passa aqui nessa trave de equilíbrio. É uma coisa que é o palhaço enquanto um ser inadequado na sociedade. O que é adequado e inadequado hoje em dia? O Uhum. inadequado é quase você romper, furar esse universo. Com que direito achas que você me dá um bom dia? Então, tá nesse espaço é maravilhoso, porque a gente só está se encontrando, e hoje em dia isso está muito difícil, né? Então, tudo isso para dizer que é isso, o Pirambô, cada dia é um dia, sabe? Que tem a ver com teatro também nesse sentido, porque ele vai se construindo, né? Tem as regras do jogo muito claras. Tem o que pode e o que talvez seja um risco a mais. Tem um caminho, a gente tem os combinados que você faz, não só com quem está mediando o espaço, mas com as pessoas que dizem sim, eu quero, eu topo. Então tá, então vamos começar pertinho do chão, vamos por aqui, tem um caminho, né? E aí, cada dia é um dia. Quando acaba, um dos momentos que a gente adora e aí? Quem que você conheceu? Como é que foi? Quem que disse sim? Quais foram? E aí, puxa, é uma delícia. Nossa, meu, você abriu tanta aba legal, Dani, que eu queria pontuar, meu. Isso de dizer sim, né? Isso do palhaço, a questão do jogo, né? E o jogo, eu tenho a impressão, né, que ele é quase o meio do caminho, né, entre o mundo natural, se não me engano, foi no Homo Ludens que o Zinga fala isso, é um livro referência nosso. E aí ele fala sobre isso, que
que o jogo, ele é o início da cultura, né? Do mundo natural. E aí a gente começa, porque a gente às vezes tende a falar, não, que o Pirambole quer resgatar bases biológicas também, né? De movimento, de interação, espaço, enfim, nós falamos já disso, né? Através de um elemento natural como o bambu. Mas eu acho que tem complemento ao que você falou do imaterial. O imaterial tem a ver com a ponte, com a relação, com o direcionamento que a gente quer dar, né? Para o espaço. E ali a gente convida as pessoas para dizer sim, convida para esse jogo, e a partir disso a gente vai criando cultura, né? A cultura às vezes não está só naquilo que a gente vê, mas na interação que a gente faz com o espaço, nos jogos que a gente propõe, né? E no olhar que a gente tem para as pessoas, né? E é muito legal que cada pessoa é um universo. Essa história que a Dani contou é sensacional, porque revela muito a carência de momentos de potência que a gente tem no dia a dia. Então, o cara fez um movimento e, cara, que foi tão importante para ele, ele botou no grupo da família, contou para todo mundo. Cara, isso é muito relevante. Eu expandi agora. É um momento de expansão profunda. E eu acho que quando você pergunta da porquê do Pirambô nascer, eu acho que quando a gente tem esse tipo de história, a gente entende que, meu, além da necessidade de espaços de movimento, para além disso, acho que a criação de potência, a criação da pessoa redefinir os próprios limites e se entender no mundo de uma forma como talvez ela nem imaginasse, né? Ou que ela nem imaginasse, ou que ela resgate de uma infância muito antiga que ela nunca mais se deu a oportunidade de viver. Então, para além do movimento em si, né, é muito o encontro, né, das pessoas com o espaço, com os outros, consigo mesmo. E eu sinto uma satisfação muito grande também quando eu ouço história assim das pessoas se descobrindo coisas novas, né, movimentos novos, sensações, muito satisfatório. É muito incrível, né? É um universo muito potente, orgânico, que vai se revelando conforme vai caminhando, né? Que vai se mostrando conforme a necessidade de ir expandindo, que começa com uma pirâmide, daqui a pouco é um parque, né? Que é uma coisa que está no quintal de casa, daqui a pouco está num Sesc, daqui a pouco não são só vocês dois, daqui a pouco são 5 pessoas, daqui a pouco tem 15 pessoas, daqui a pouco tem pessoas que estão voltando e que são adeptas, e vai criando a necessidade do movimento, vai criando a cultura do movimento, e um movimento que é social também, né? A Pirambu tá ali, vamos lá. Isso é muito. Isso de criar cultura o que não está mapeado hoje, né? Parece que já está tudo mapeado, parece que já tudo foi feito, parece que já está tudo na mídia, parece que tudo está rastreado, né? E aí vem esse imaterial e se coloca a serviço da criação de uma cultura nova a partir de um movimento que é muito simples. Tira o sapato, Uhum. sente o meio do seu pé contra esse bambu, esse instrumento circular aqui e vê o que que você sente. E muitas vezes é desconstruir a vida. Acho que a Dani ventilou um pouquinho esse tema, mas muitas vezes é desconstruir a imagem que a pessoa tem. Acho que não só dela mesma, mas com relação ao mundo também. Tipo assim, ela não precisa subir no mais alto. Ela fala, não, não é para mim isso aí. É muita altura. Cara, cada fragmento desse espaço, de bambu, no caso, ele te convida a experimentar uma habilidade diferente, a experimentar uma relação diferente. Então, às vezes a pessoa não quer treinar o básico. Por isso que é legal de dar a sigla do projeto, porque a gente fala de movimento básico, né? A gente cria uma relação apropriada, digo, da pessoa se apropriar com o espaço e interagir com ele, tirando um pouco a ideia do chegar lá e muito mais numa ideia de vamos viver esse processo. Agora eu não consigo me equilibrar com o pé só. Talvez daqui 10 minutos eu seja outra pessoa. Digo, se eu dedicar minha energia, e aí é a prova concreta, totalmente material, de que o cérebro é plástico e o corpo também, e ele responde ao estímulo do ambiente. Se eu dou para ele
10 minutos de equilíbrio, ou malabares, que é um negócio que eu amo, e muitas vezes a gente coloca no espaço Pirambu, que também, meu, acaba sendo uma baita de uma provocação, né? Uma charada de movimento ali, que você vai tentar jogar 3 bolinhas. Antes você se vê como uma pessoa, não, é impossível, é impossível, é impossível, de repente você transforma impossível em impossível. Então, cria uma potência forte ali, que ele pode transcender essa capacidade para além do malabares, óbvio, para além da prática, para além do dia do bambu, enfim, que a pessoa vai ter, mas é que ela pode revisitar uma nova pessoa, pode revisitar a mesma pessoa se transformando. Uhum. Abre aquele espaço E interno. essa é uma... É, abre espaço, sabe? E aí ele fala, não, hoje eu vou enfrentar meu chefe, eu vou dizer não. Talvez seja importantíssimo, exatamente. Exatamente. Cada... Eu venho de uma escola assim, né, da turma do Nuno Cobra, e aí o Renato, que é o filho do Nuno, ele sempre falava muito isso. Cada, é, cada movimento, cada tipo de movimento, ele vai te acessar um poder, vamos dizer assim, né? Então, se eu trabalho força, vai me dar mais pegada, eu vou ficar mais pronto, vamos dizer assim. Se eu trabalho equilíbrio, eu vou trabalhar equilíbrio emocional também, né? Se eu trabalho coordenação, cada pontinho de cada valência física está associada a um dispositivo mental, pode ser transcender, né, prática em si. E como a gente joga, é como a gente muitas não está associado o jogo tão associado assim o jogo da vida. Se eu jogo de um jeito, provavelmente a minha vida eu também tendo a repetir padrões. E quando a gente traz esses fatos de muitas provocações, a pessoa se questiona sobre si própria. Fala, puxa, talvez eu esteja agindo muito, talvez eu esteja rígido demais. Como eu trabalho isso? De repente eu faço uma via, em vez de eu ficar pensando que eu estou rígido, que eu preciso relaxar e que eu preciso, talvez eu leve para o corpo, posso fazer a via contrária. Então, talvez eu trabalhando o relaxamento no meu corpo, né, uma entrega, ou a pendurada, ou algum movimento que trabalhe uma qualidade que eu preciso acessar para o meu dia a dia, né? Enfim, Maleabilidade, né? sim. Eu penso muito na argila nesse sentido, porque é um bloco de terra, né? E ela só é plástica quando ela está hidratada. Se ela não tem hidratação, ela não tem maleabilidade, não tem plasticidade. E aí ela vai quebrar. Ó, Uma relação com a rigidez, assim, que está totalmente ligada com a hidratação e com o movimento. E o bambu é isso, né? Se o bambu, uhum. talvez se o bambu fosse sólido, não fosse oco, ele quebrasse. É a flexibilidade dele, né, que permite, que dá essa força, né? Deixa ele. É, E isso é muito bom também, porque daí como é que você interage com esse ambiente que é forte, porque é flexível, que é leve, porque você desmonta aquilo e leva aqui no ombro, e aí tem a coisa de você expandir esse olhar também do pisar leve, da escuta. Então também tem um pouco disso, né? De convidar a esse tipo de percepção. Está em cima de um bambu. Já pensou nisso? Está em cima de uma planta. Não dá para ficar pulando, ela vai quebrar. E como é que a gente faz? Tem que andar leve. Como que é o seu pisar na vida? Como é que você caminha? Para que tanta força? Para que essa rigidez? Então, experimentar, não precisa. Então, essa ponte com a argila é sensacional. E é isso. Como é que a gente também vai experimentando conduzir a pessoa, que tem a ver com a mediação, né? De gerar essas provocaçõezinhas, esse tipo de reflexão, sabe? Poxa, a gente não tem tanta certeza assim de quem a gente é para estar lutando tanto. Exatamente. De nada, é, né? Porque como você falou, como vocês falaram, né? Pode ser que eu não fique equilibrada num pé só, mas pode ser que daqui a 10 minutos eu fique. Então é a mesma coisa com as minhas convicções, né? Por que que eu vou Verdade. defender tanto que eu não posso ficar de pé num pé só, sendo que daqui a 10 minutos isso pode abrir e aí eu vou ter que rever toda uma personalidade que é baseada em eu não fico em pé num pé só. E aí, 10 minutos depois.
Você tá lá equilibrada, sentindo a planta do pé, sentindo várias coisas, né? Sendo super estimulada e mudando de opinião sobre si mesmo a partir de um movimento que é muito Não, simples. E que tem a ver com o dizer sim, sim, sim. A gente tem que aprender a dizer não, é óbvio, é difícil mesmo, às vezes também a gente se colocar nesse lugar, mas o sim também tá difícil. Sim. Sim, sim para o novo, sim para o desconhecido, sim para o sapato, sim para Porque essa questão do sapato, agora voltando, que realmente, às vezes está na coisa da não putz, meu pé é feio, não fiz a unha, tá nesse lugar, assim, uma coisa tipo, a gente não tá, né? A gente percebe essa coisa de usar os sapatos, os dedos vão ficando mais próximos, fica estranho o pé. Aí você fala, abre os dedos, mas meus dedos não abrem. Mas eles vão abrir, diga sim. Tem que ir um pouquinho, um pouquinho. Então, vai para passa, são tantas camadas, né? Não é tão simples assim, mas é o sim. Vamos olhar ô, para ô, isso, vamos. amor, tem muito a ver também. Eu lembrei de uma história lá do Fest Belenzinho que a gente estava, que a gente teve a ação do Dia do Desafio. Então, o Fest movimenta muito as unidades do Fest São Paulo com esse dia, o Dia do Desafio. Então, são um monte de modalidades que eles compartilham lá, né? E o Kirambo estava fazendo parte disso, né, nessa semana desse mês passado. E aí, daí as pessoas vão rodiziando em várias modalidades e tal. E aí a gente pega, às vezes, nos públicos de adolescentes. Adolescente tem muito essa questão do inadequado, porque ele está querendo, né? Não, não vou ficar descalço, vou me expor, não. Pra que isso aí? Tal. Isso aí vem um grupinho de adolescentes assim, bem no finalzinho, tava Só terminando ali, meninas. montar só as meninas. Elas falaram assim: olha, puxa, é mó legal aqui, que pena que a gente não chegou mais cedo. Porque, tipo, porque eu entendo que eu não chegaram mais cedo por questão de vergonha, tem um ego ali se transformando. Ela, puxa, que pena, a gente adorou, mas demoramos para romper essa barreira do inadequado, da sensação por trás, sabe? De, de exposição mesmo, porque aí tirar o sapato, experimentar né, interagir com o espaço, com as pessoas poder errar, né? Tem a coisa de errar. E a questão da habilidade física, das habilidades motoras físicas, né, básicas, a única certeza é o erro. Acho que quem fala isso é o Ido Portal, que é um cara que criou essa cultura do movimento, que é muito famoso. Ele treinou vários lutadores, enfim, ele tem uma pesquisa corporal que envolve capoeira, dança, habilidade circense, jogos. É um cara super referência assim, no mundo do movimento. O Ido Portal fala isso. A única certeza nesse ramo assim, das habilidades físicas, da tentativa, é o erro. Vamos tentar e vamos errar, e que bom que a gente vai com o erro aprendendo. Só que a gente não quer errar, a gente não quer nem tirar o sapato, a gente já quer estabelecer aquele eu e vamos seguir nesse bloco, sendo esse bloco concreto e duro até o fim, De argila, né? sem Que água. argila é essa argila tá ficando dura, esse bambu também tá virando carvalho, meu. E pensar que o bambu também, como você falou da interação com o espaço, o bambu é uma grama. Ele não é nem uma árvore, assim, que as pessoas às vezes identificam, nossa, é árvore. Não, é grama. É da família das graminhas, ele cresce rápido. Por isso ele tem essa questão de ser sustentável. Assim como a nossa sinapse também, que acontece rápido, em 10 minutos você muda. É plástico, você muda a sua percepção sobre si. A partir dos erros, a gente vai errar muito e faz parte. Porque, por que a gente tem tanto medo de errar? Natural, a gente quer acertar, mas a gente tem medo de errar. E aí entra o jogo, né? Que é errar, errar de novo, errar melhor. É, exatamente. E essa relação, às vezes, que a gente tem, né, Bru, de pai com filho, né? O pai também, às vezes, costuma ter muito uma imagem de super e tal. E cara, calma. Por que que você precisa manter essa puta imagem nossa, de super, o super erra também. O super Superman, o super tal. E, e os filhos, meu, tem uma história ótima também do Belenzinho, que tinha uma criança que adorava. Nossa, ela treinou o giro também. O giro é clássico. O giro, meu, desafia muito, né? E quando consegue, ela não para de fazer. Daí tinha um menino chamado, acho que o nome dele era Theo, girando e girando, e a mãe assistia, nossa, sensacional. Daí eu até falava, Theo, tá bom, cansa a mão um pouquinho. Tem isso também, né? Precisa mediar um pouco essa questão de temperar. E aí, beleza, ele cantava um pouco, poesia, fazia, muito empolgado.
Aí o irmão dele também super empolgado, chegou, nossa, meu. Até uma hora eu escutei, Theo, volta, agora pode brincar. Porque assim, acho que eles estavam em outras atividades, voltaram para o Piramboite, de repente chegou o pai. Aí o pai pegou, e aí a nossa proposta, muitas vezes, o nosso trabalho, é convidar os pais. É desconstruir essa imagem já muito estabelecida de pai. Deixa ele desapegar, deixa esse super-herói, tira a capa, deixa a capa ali e vem brincar um pouquinho, vem errar. Sabe? Vem experimentar o risco junto com o teu filho, compartilhar aí esse desconhecido, porque quando a gente monta o espaço, ele é desconhecido. Ele é um brinquedo, vamos dizer assim, inacabado, que ele vai sendo formado pela interação. Ele vai se dando forma a partir da relação viva das pessoas com esse brinquedão que a gente cria. E às vezes é importante a gente tirar um pouco essa imagem do acabado, daquilo que o brinquedo pronto, escorregador serve para escorregar. A piscina de bolinha serve para do escorregador você cair na piscina de bolinha. Sabe, a casinha é uma casinha. Não, lá a pirâmide é nave, é carro, sabe, é casa, pode ser tudo, enfim. Uma academia de treino, se você quiser. E aí o pai foi lá e experimentou, voltando a história. Deu um giro, meu, e o olho dele assim, uau, também, tipo, meu, se surpreendeu consigo. E daí o menininho que estava super empolgado esse moto, viu, pai? Por que que a gente queria tanto vir pra cá? Tipo, eu acho que, né, nessa história, acho que ele manifesta também, meu, você viu essa experiência que eu não consigo falar pra você, pai, por que que eu quero? Mas agora você sentiu. E agora eu acho que você entendeu. Mas tá num lugar que eu sei comunicar, né? Tá no Com vocabulário da palavras. experiência, né? Você precisa ir lá e É, sentir para você entender do que eu estou falando. e passar um pouco essa arrebentação da vergonha, do inadequado, acho que para chegar aí, que a gente tinha comentado que boa parte do trabalho é um pouco desconstrução de padrões já muito estabelecidos. E essa relação, na verdade, eu acho que ela é o mote do nosso trabalho e é o que dá um pouco, pouco não, totalmente sentido à criação. Porque a criação, quando a gente fala do Pirambu, as pessoas já associam ao pilar do artesanato, né, que está também na nossa sigla, do Pirambu, né? Projeto itinerante rústico, artesanal, movimento em base urbana. Então, artesanal, ele é um braço. E é um momento que eu e a Dani nos entregamos muito. A gente gosta de pintar o bambu com a chama. Tem todo um trabalho. Você não sabe se passou meia hora, se está 3 horas lá fazendo, e interagindo. E não podemos deixar de dizer que Bruna esteve no Ah, início de tudo, inclusive queimando bambu com a gente. Então, você e sabe exatamente o que é isso. não, Vivi, os verdade. perrengues, né? Nossa, eu lembro daquela vez. Dia 2 de novembro de 2018. É hoje. E chegamos com todos os bambus. Foi. O Pirambu Bruna nasce junto, nos topou, finados. disse sim, falou: Nossa, olha essa galera, Foi. será que a gente vai Foi. sair com um parque de bambu daqui? E saímos, né? Um monte Assim, de bambu com bruto, puta que você gostoso. lá, o André, nosso amigo também, que, né, acreditaram e falaram: Bora, vamos na massa, bora queimar, furar isso aí. É É. isso. O cheiro que sai do bambu sendo. Nossa, É, meu, nós estamos fazendo um pouco algumas estruturas aqui em casa e tem um cheiro que sempre me lembra. É uma delícia, me lembra, bom, sei lá, por que me lembra, mas é um cheiro doce. é um cheiro doce. Como leva já para algum outro lugar. Muito gostoso. Uma alquimia que acontece, né? Porque uma grama gigante que é oca, que passa ar, mas que para ficar estruturada precisa receber fogo, e aí precisa entrar em contato com outras a partir de um elástico para poder se sustentar, que também não é forte, mas é mais uma coisa de encaixe ali que acontece, né? E a manutenção Uhum. desse encaixe, porque também não é uma coisa que é impossível de soltar depois, né? Não é que você prende de uma maneira que é fixa para sempre, não, você precisa estar de olho naquilo e que É. para virar o que é, precisa receber um corpo que topou tirar o sapato. E É como isso. o espaço afeta de várias formas. Eu lembro de um senhorzinho, em alguma ação que a gente fez, agora não vou lembrar exatamente qual, mas me ficou na cabeça.
E o cheiro do bambu. Eu já nem sentia mais o cheiro ali. Nossa, eu sinto o cheiro. O cheiro é forte. Então é muito legal esse sensorial também, né? O visual também, já lembro de outro senhor chegando, nossa, eu quero fazer uma varanda assim na minha casa, com bambu, e a pessoa vem conversar. Então tem várias, eu acho que Tirambô, né? A gente tentando definir diversas vezes falando, né? Mas é que ele proporciona muito encontro para quem está fazendo a ação. Como a Dani falou, é muito importante a gente estar aberto, a gente adora fazer esse trabalho. Porque é um exercício mesmo de palhaço do divertindo, encontrar as pessoas de relação direta, de ponte. E as pessoas vêm com diversas demandas, com diversas bagagens. Então, tem pessoa que não vai subir, ela está se divertindo de olhar as pessoas interagindo e de ver o bambu esteticamente. Puxa, agora na minha varanda, será que você não me ajuda? E às vezes as pessoas acham que você é muito especialista, né? Mas daí você conversa, interage, né? Em como trabalhar as varas, aprende pra caramba, né? Com as pessoas que estão lá, troca. Várias qualidades de encontro, né? Você encontra com o sensorial, você encontra com o tato, né? Com o olfato, com a visão, e aí você encontra Até a escuta, toca né? com memórias, com escuta também, né? Ouvindo a audição, ouvindo ali o bambu se mexendo. Pessoas. Encontro com pessoas, com comunidade, né? A criação dessa comunidade que veio para testar, experimentar, dizer sim, o encontro com memórias, quando você dá um giro e lembra de coisas e se relembra em situações, ou lembra por que que você parou, ou não, ou se pergunta, né, por que que eu parei? Onde que eu enrijeci, que eu não consegui mais? Acho que essa relação com a memória ela é muito forte também. Eu lembro de uma vez subir na pirâmide e chegar num lugar que não era muito alto, pois sou bem alta, eu não estava tão distante assim do chão, mas eu não conseguia descer. E tinha alguma coisa ali que me travou e que foi virando um problema, né? Para mim, assim, eu falei, por que que eu não consigo sair daqui? Por que que eu não consigo soltar? Até hoje eu não sei o que que aconteceu ali que me travou naquela micro distância, porque se eu esticasse a perna, talvez eu tocasse o chão, mas eu estava agarrada no bambu e eu não conseguia, não conseguia confiar que eu não ia passar do chão, eu acho. Aham. Pois é. E continuar caindo, e caindo, e Continuar caindo. caindo, o chão ia abrir, eu sei lá onde é que eu ia parar, entendeu? Tipo assim, você tá na grama, tu É. não vai quebrar nada, no máximo arranhar, mesmo assim, tipo, cair É. no formigueiro talvez, mas não vai passar disso. Tá tudo certo, por que que você não consegue soltar? Eu não sei ainda, porque eu não consegui. Precisa subir de novo, descer e aí falar, ah, era por isso. Só você vai ter essa resposta. É, pois sou uma pessoa É. diferente já, né? Então, Certamente. tem que É ver. isso. É. E essa relação com a comunidade, né? Que a Pirambô vai criando. Como é que vocês praticam isso? Vocês têm uma rede de apoio? Vocês têm pessoas que estão junto pelo projeto? Como é que é essa relação com a comunidade e com rede de apoio a partir da Pirambô? Eu acho que vale muito a gente falar que nós fazemos parte de uma rede já, né? Nós fazemos parte dessa rede de pesquisadores do bambu, do movimento, né? É, e viemos daí e somos também nutridos, né, desse lugar. A gente foi agora, no final do ano passado, para Brasília para encontrar esse pessoal, que é o pessoal do Integral Bambu, que na verdade foi quem nos apresentou isso, né? Eu acho até, Ti, que você pode falar um pouquinho mais, porque eu o conheci pelo Tiago, né? Então eu posso dizer que essa rede veio para mim e cada vez mais agora eu me sinto parte disso, porque também conheci o pessoal, né? E treinamos com eles, e é impressionante mesmo, assim, como cada um pesquisa de um jeito, né? Então a bola é a mesma, mas cada um joga de um jeito. O que você faz com ela é a grande parada, né? E tendo essa rede, a coisa é muito viva, né? Porque pode ser muita coisa. Então, quer falar um pouquinho, amor, do Integral Posso Bambu? Acho que falar, pode posso ser falar. legal. Claro, eu acho que assim, antes até de falar do próprio Integral Bambu, que é esse movimento que começa em Brasília, eu acho que antes disso tem uma rede que
E a gente entende que é muito importante o trabalho em dupla, né? Pelo menos em dupla, quando a gente está na ação. Então, eu troco muito com a Dani comigo. A gente, né, toda ação a gente acaba trocando, falando que como é que foi hoje, né? Mas mesmo antes, assim, também, né? Vamos pesquisar. Então, tem um dialogismo muito presente no trabalho entre, né, de troca. Então, a primeira base de apoio eu acho que é esse primeiro núcleo, né? Mas é claro, eu fui apresentado para a pirâmide integral Bambu na fazenda da Ju Romanti, na fazenda não, Sítio. como é que é o nome? O sítio da Toca da Ju. Eles tinham uma pirâmide lá, meu Deus, legal. Estava terminando a faculdade de educação física. Falei, caramba, isso aqui é uma academia, dá para subir, dá para descer, dá para, experimentar posições invertidas. Que louco. E aí, eu vi no Instagram que o cara lá de Brasília tá aqui para dar um curso. E o professor Will Lopes, o nome dele. Putz, cara, falei, vou escrever logo. Eu tava meio sem grana na época, enfim, mas eu falei, vou dar um jeito. E aí eu conversei com ele, vai conseguir, enfim, fizemos o curso. E aí eu me matriculei e tal. Falei, nossa, vai bombar, vai tá cheio, vai tá todo mundo lá, cara. Como é que vai ser isso? Quando eu cheguei, tinha eu e mais um cara, que é nosso amigo até hoje, o Jean, parceiro, e o professor, que, nossa, inesquecível, cara. Viu, Lopes? Ele trabalhou bastante aqui em São Paulo e logo que ele ensinou a gente, ele estava de saída para a Áustria. E hoje ele está lá, trabalhando na Europa e desenvolve um trabalho incrível chamado Bamboo Flow. Então, tem várias redes, tem várias pesquisadores integrados, pessoas que foram fundadores do Integral Bambu, e o Lopes acho que é um dessas frentes muito fortes ali, né? O movimento dele chama Bambu Flow. Depois eu vou falar um pouquinho da que a gente teve contato, mas só para continuar a história, daí a gente fez a primeira pirâmide com ele, e é legal de falar isso, né? Porque foi o primeiro momento de se sentir criador de uma estrutura. Nossa, nunca tive talento para desenhar, para mexer com coisinha pequena. Eu lembro que tinha um brinquedinho quando eu era criança que tinha que pegar um bonequinho desse tamanho, pequenininho. Sabe, era um desastre para essas coisas. Mas ali eu achei, nossa, bem rústico, né? Deu um baita de um trabalho, suava, cara. Que a gente fez tudo na, na Serrinha. serrinha, bem braçal, assim, cara, suave. E, achei, como muitas pessoas ainda acham, né? Ah, mas é só empilhar meia dúzia de bambu, é fácil. Mas não é, cara. Tem tudo um trabalho, tem todo um por trás. E parte do nosso trabalho é também explicar isso, né? Que o simples, não necessariamente ele é fácil, ele é simples. Aí tem até aquela frase, né? Criar algo simples é uma tarefa complexa. Mas ir para o simples não necessariamente ele é rápido, é trabalhoso. Então tive essa primeira impressão, assim, uma demanda. Falei, nossa, não imaginava que era tão duro assim. Beleza, mas aí a gente foi desenvolvendo, foi fazendo mais e tal. Mas, e foi gostando de fazer, foi se envolvendo, né, com essa criação. Que é um modelo que já existe, né? E aí eu vou chegar na rede, né? Pirambu faz parte desse grande movimento, de uma rede maior, né, que se chama Movimento Integral Bambu, que nasce em Brasília em meados ali do ano 2000, um pessoal muito bem intencionado, nossa, e eles estão tão ativos até hoje, inclusive, né, Integral Bambu Brasília, um professor de educação física que já tinha passado por diversas modalidades de treinamento e tal, e começou a pesquisar o trabalho na copa das árvores, começou a pesquisar em árvore mesmo, montanha, em elementos naturais. E aí eles desenvolvem o coletivo um design que ficou conhecido como pirâmide integral bambu, que é composta por um tripé e três triângulos, sendo dois deles embaixo, compondo uma estrela de 6 pontas, né, dois triângulos sobrepostos e um em cima, que vai dar a noção da altura e tal. Uma proporção bem específica para cada corpo. Então, tem todo um trabalho muito minucioso de pesquisa. O professor chama Marcelo Rio Branco, até hoje ele pesquisa lá em Brasília, na Chácara Integral Bambu, para quem quiser saber, é super legal conhecer o trabalho, de onde vem. Isso é um núcleo, uma rede, né? Um rizoma, que eles gostam de chamar, porque o bambu cresce por rizoma, né? E esse rizoma ele é muito potente. E como a Dani falou, nós fomos para lá algumas vezes. E é legal porque esse rizoma foi se expandindo
e já está no Brasil inteiro. Então tem o Jean, que é nosso parceiro trabalhou com a gente no Pirambu, fez a primeira pirâmide com a gente, está na Bahia, né? Tem gente fazendo isso no Sul. Então esse rizoma ele vai crescendo, né? A partir não só da pirâmide em si, mas como a Dani falou, é uma bola. Então como cada um dá o seu tom, o seu brilho, o seu tempero. Então a gente pôde fazer aula com a Mel do movimento bambu orgânico, com a Beta, que é corpo integrado. Cada uma dá um tempero e tem uma história. Eles contaram para mim. Então, o Integral Bambu tem um manual, tem a poema do Nós do Bambu, que já trabalha mais na linha artística, né? O Integral Bambu, no desenvolvimento deles, ele existem três profissões, que é o médico vai trabalhar só lembrando, Integral Bambu é essa rede de pesquisa de pessoas, né, de movimento, corpo e bambu. Pode fazer isso que cada um vai dar seu tempero. Mas basicamente no manual do integrado, que é isso, né, nós somos uma, um, uma- um projeto que fala essa língua, né? E no manual do integrado tem essa parte que ele fala das três profissões, que é o médico que trabalha o viés mais terapêutico, né, da interação do corpo com o bambu, a profissão do operário, que é a construção, que às vezes é até o trabalho mais funcional mesmo, que você pode usar o bambu para criar um corpo funcional, e o artista, que é muito complexo. Daí você usa o bambu para criar formas, para interagir de formas artísticas. E aí a gente tem a Nós no Bambu, que é uma companhia também antiga, que vem lá desde o comecinho do movimento, criando espetáculos, né, a partir dessa estética. Então já pega o lado estético também. E a gente tem essa questão da criação de ambientes, soluções de ambiente, soluções motoras, e a gente bebe muito dessa fonte. E com as fontes também, a Dani como artista, eu ali como professor de educação física, a gente vai dialogando e criando interações. Mas essa rede de apoio ela é muito importante, porque a gente vai se nutrindo, a gente vai entendendo de onde vem, né? A gente vira e mexe, nossa, teve uma época que nós tinha o Rodrigo Primavera, um trabalho incrível, chama Bambu Essencial, já bem focado na questão da estrutura mesmo, pesquisa de soluções da estrutura. E, nossa, meu, eu lembro uma época que eu estava mandando mensagem para ele para saber se, né, eu falo, um baita de um cara, assim, de rede de apoio, né? E que fortalece o nosso próprio trabalho, é uma rede que vai se fortalecendo. E acho que agora, nesse momento também do projeto, né, de ir abrindo também, sabe? Trazendo outras pessoas para trabalhar com a gente, pessoas que vejam sentido, né, nessa proposta. E é um exercício para a gente também, né, de troca, de entrega, porque, querendo ou não, é uma rede de apoio nesse sentido de que, de repente, é um projeto que, né, tem 6 anos de idade, então, é uma criança de 6 anos de idade, mas que a gente está nesse momento que onde eu e Tiago sempre fomos a dupla de mediação, né? E de repente a gente já muitas vezes já nem faz mais junto, né? Então eu faço com alguma outra pessoa, o Ti faz com outra pessoa, a gente tenta ao máximo equalizar sempre um homem e uma mulher, porque acho que são duas forças importantíssimas no espaço e faz toda a diferença quando a gente faz homem e mulher, ou só quando são duas mulheres e dois homens. E a gente está nesse lugar de abrir mesmo, de ver quem se interessa de fato, sabe? Para continuar o projeto, continuar crescendo, desenvolvendo, né? E pensando junto. Então, tem sido um exercício também de entregar, de confiar, né? De depois da ação, e aí como foi, de também é, procurar saber, sabe? Também não é. E aí, como foi para vocês, né? Vamos trocar. E aí, final do Belenzinho, vamos se encontrar então no final de semana para trocar como foi a experiência, como para cada um. E aí eu acho que é a partir daí que a gente vai estabelecendo também essa rede de apoio, sabe? Da troca mesmo, de É, experiência, de. Abrir espaço para entregar o trabalho, né? Que tem tudo a ver com a proposta do trabalho. Exato. sim. E nossos parceiros, né, que
que eventualmente trabalham com a gente, também são pessoas que pesquisam, né? Que estão nessa rede de pesquisa do bambu, do Integral Bambu, que estão a par disso, né? E é muito bom poder contar com essa turma, com essa galera, com essas pessoas incríveis, tão especiais, escolhidas assim a dedo, né? São pessoas assim que dá para trocar, né? Que assim, se a gente for pensar, o trabalho com o Pirambu e a importância que a gente dá para a mediação, ela é muito diferente da recreação, vamos dizer assim, que a gente está mais acostumado, do tio banana, do tio amendoim, e vamos lá, porque se eu pilho demais no ambiente, ele não fica seguro, cara. Eu falo, vamos lá, todo mundo para cima! A gente tem que contar com a sensibilidade dos nossos parceiros, de quem está trabalhando com a gente, para a gente entender qual o nível de interação que a gente quer com aquele espaço. Que também passa, né? Não somos nem os tios da recreação, mas também não somos aquelas pessoas que ficam lá fazendo a sua própria pesquisa exótica de movimento. Então, como é que a gente passeia entre o tio da recreação e o pesquisador de movimento? Então, a gente gosta muito de falar para a nossa equipe, para a nossa turma, para a gente orbitar nesse meio. Porque uma hora você tem que ser o tio. Eu tenho que ser o tio muito mais com pais do que com as crianças. Com as crianças é de igual, cara. Eles já entenderam, eles estão ali, eles estão no nível de entendimento muito acima do nosso, porque a gente quer. Porque a gente quer que as pessoas tenham curiosidade, criança já tem. E aí os pais, eu me vejo muito mais de tio ali, ó, galera, faz um malabares. Vamos revisitar a sua noção de limite agora? Ah, não. Beleza, sem querer, vambora. Aí a gente vai lá e a galera começa. Muitas vezes eu já propus jogo de malabares, a galera, não. Aí viu o turma fazendo, falou, opa, vou fazer. Daí vai lá e faz né, dedica aquela energia para aquela ação, né, desenvolve ali um trabalho com aquele conceito de flow que a gente falou, né, vai empurrando o limite. E e- mas só para falar com a nossa turma. Então, porque também é importante de interagir com o espaço. Não dá para a gente virar o tio da recreação querendo controlar toda a interação das pessoas com o espaço, e também não dá para a gente ficar pirando na nossa performance, vamos dizer assim. E a gente fala muito isso com a nossa turma, e é muito bom poder trocar, as pessoas escolhidas a dedo, que trabalham, já, né, a gente já deu oficina para alguns deles de montagem, então está todo mundo muito a par do que a gente, do que é, né, que é o nosso projeto, mas não só, a gente não quer também ter uma pedagogia que seja enrijecida nesse sentido, que a ideia é que as pessoas possam trazer a bagagem delas e colocar ali no jogo também, porque é isso que vai deixar o espaço vivo. Sim, sem colaboração, então a coisa também não acontece, né? Eu É, acho isso muito interessante de ter que tomar, tomar o remédio que vocês prescrevem, né? Para conseguir crescer. Que é é, dar o e trabalho, não, entregar na mão de outras pessoas, trazer esse equilíbrio entre o tio da recreação e o contato improviso com o bambu, que é meio em si mesmado, mas que também não pode pôr fogo demais, senão queima a coisa toda. Também não pode ficar descansado demais. Ah, ok, é legal descansar, mas se descansar demais também nada acontece. Então, é como orgânico, né? E vai depender também da personalidade de cada pessoa que vai topar fazer isso com vocês, né? Porque às vezes a pessoa pode ser mais extrovertida e animada e falar, não, a gente consegue chegar lá no topo. E aí ela vai ter que aprender a relaxar um pouquinho, né? E vai ter que tomar daquele remédio também que o é, próprio trabalho propõe. por isso que Exato. faz parte aplicar em si mesmo, né? Ter esse olhar sobre si para esse olhar poder transbordar pro outro. Isso é muito lindo. Eu fico pirando muito na coisa da memória, assim, porque parece que as memórias estão muito cravadas, né? Presas assim dentro do nosso músculo. E ouvindo vocês falar, parece que a mediação que vocês precisam fazer é com o adulto, não é com a criança. É com o Esse é adulto o nosso desafio. É. É com o adulto
adulto, as pessoas que são de fato adultas, e às vezes talvez com o adultinho da criança que já está ali se enrijecendo, Uhum, né? uhum, uhum. A gente sente que o espaço ele fica mais é, propício, mais seguro. Quando os adultos estão, não precisa nem estar se desafiando demais, mas eles estão. Quando os adultos estão. Porque senão fica uma demanda do tio, olha o que eu sei fazer. Que é muito legal, ela tá querendo, meu, mostrar, cara, a potência. O eu tá se construindo ali. É um processo de, de formação do ego, cara. Esse momento é importante também ele se sentir potente, e tal. Mas existe um limite, eu não posso também ficar olhando 10 crianças ao mesmo tempo, não é esse o foco, né, do projeto. Às vezes ele tá me chamando, mas ele gostaria de chamar o pai. Ele quer só uma validação. Então, como o pai vai construir a relação, essa ponte com essa criança naquele espaço? Então, acho que é o que você falou, às vezes a mediação ela está muito nesse lugar de trazer o pai para criar uma interação real com o espaço e com a criança. Eu aprendo muito com as crianças, mas aprende mesmo. Você está dedicando realmente um tempo para aquilo? Claro, às vezes a pessoa precisa resolver algumas coisas, enfim, tem muito isso também. Aconteceu uma vez uma mãe, mas você pode ficar com ele? Sei lá, uma coisa assim, cara, não, tudo bem. Você não quer participar também? Você pode tirar seu tênis, e vir, não, 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 não. Já foi. Daí a criança foi super insegura, nossa, difícil para subir, queria. Estava muito difícil a interação dela com o espaço, mas aos pouquinhos, claro, fomos dando atenção, e tal, ele já conseguiu subir sozinho, então você já começa a estabelecer uma, uma segurança assim do espaço para a criança e tal, porque a gente exercita muito olhar para ver o que está destoando. Tem criança que está destoando, daí é nessa que a gente vai para tentar criar uma relação de segurança para ela, ela com ela mesma, e aí ela. Quando esse menino começou a subir e descer sozinho, meu, um poder que ele acessou, que a própria. Eu falei, mãe, daí é bom. A mãe começou a olhar, né? Eu falei, ó, você viu a diferença? Eu tive que perguntar, falei, você viu a diferença dele agora? Ela, não, então observa agora. Observa, porque ela não estava vendo, ela estava no telefone mesmo, ela estava de muita coisa, resolvendo coisa. Tá? Cara, quando essa mulher viu essa criança diferente, ela pegou, falou, beleza, acho que ele vai ter coisa para resolver. Ela botou o celular no bolso, tirou o tênis e ficou no espaço. Isso foi no Sete Pinheiros, muito legal, foi lindo. Ela ficou no espaço sem tênis, sem tadinha, não estava também de grandes coisas mirabolantes para fazer, não, ela estava presente. Então, como é que a gente desenvolve no adulto também esse estado de presença? Acho que esse é um dos motes da nossa ação, né? Que a gente gostaria de criar também, que a gente proporciona. O convite para Né? estar. E também, oi? O convite para estar. Para estar. E é isso que a gente gosta de passar também para os nossos parceiros que trabalham com a gente também, para a gente trocar esses olhares, né? A gente confia muito neles e nessa troca é muito vivo. Cada um traz um olhar, seja para o ambiente ficar cada vez mais vivo. E eu gosto de entender também, dentro desses espaços que interligam, né, a arte com a saúde, que eu acho que é onde o Pirambu está, é extremamente artístico e, enfim, saudável já está dado, né? Está dado que o movimento está dado como estrutura essencial para a saúde física, mental, emocional, né? Precisamos nos mover. Mas eu gosto de entender o que as pessoas entendem por cura, por essa palavra que é um pouco estigmatizada, eu acho. Acho que o pessoal da saúde tem medo de trazer essa palavra por conta, enfim, das condições que ela traz, né, que ela envolve, né, predisposição, enfim, vontade, e várias outras coisas, e às vezes a gente está falando de condições que não conseguem alcançar esse espaço. Também acho que, por um outro lado, existe uma pressão de cura, 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 e a gente fala, peraí,
Também não gosto dessa pressão, mas eu gosto de. E a arte traz uma licença poética para a gente conseguir lidar com isso de uma maneira que talvez seja um pouco mais romantizada, talvez seja um pouco mais abstrata, mas que permite que a gente, enfim, elucubre isso de uma maneira um pouco mais livre, assim. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês entendem por cura, com todo o movimento que vocês trazem, com esse projeto, se vocês já se colocaram em contato com esse pensamento. Você sabe que a etimologia da palavra cura é cuidado, né? E, e eu acho que isso está dado no projeto, porque é o cuidado que a gente tem ao confeccionar a estrutura, o cuidado que a gente tem ao nos prepararmos para as ações, né, que a gente vai fazer. Não quer ser, amanhã tem pirambô, não. Tipo, é se preparar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, porque a gente fica ali o tempo todo cuidando do espaço, cuidando da nossa energia para poder receber quem vem, seja adulto, seja criança. Esse cuidado, agora aqui a gente conversando, né, também na manutenção do espaço, que a gente sente que para que o outro cuide, a gente precisa cuidar, no sentido de a gente tem lá as estruturas, temos os jogos, de repente as pecinhas da pesca, elas viram outra coisa, elas viram peixinhos no meio da pirâmide. E por algum momento, por algum tempo, serão os peixinhos ali no meio da pirâmide, ou serão pedrinhas do caminho, mas daqui a pouco isso se transforma, já não é mais, já perdeu aquele significado. E aí tem esse cuidado nosso também de vamos voltar a ser o que era, para que se transforme, para que a Uhum. gente cuidando, a pessoa também cuide, e aí de repente, ai, quebrou a varinha da pesca. Isso faz a gente refletir também, por que quebrou? Será que estava jogada? Será que a gente teve esse cuidado em apresentar um ambiente para que a pessoa, né, interaja e transforme aquele ambiente do jeito dela, né? Então eu acho que a cura está mais nesse lugar mesmo, sabe? De cuidar do outro, cuidar de quem, da gente, né? De quem vai estar lá. Então não sei, eu pensei um pouco nisso quando a gente pincelou essa ideia aí de falar de cura. Eu fui atrás do significado, que também é ficar nessa cura, o que que é cura, né? Eu fui atrás um pouco desse significado mais concreto e eu falei, caramba, é isso. Está no É, movimento. eu vejo a cura como processo. Às vezes a gente tenta pensar em cura como, pronto, curou, piscou o olho, curou. Cura pode até haver, né? De repente a pessoa faz um movimento, ela curou uma criança que não tinha conseguido fazer aquele movimento, de repente aquela manifestação efusiva de conquista pode ter curado alguma visão dela própria, enfim, não sei. Mas eu vejo muito como um processo em direção àquilo que a gente acredita que é o bom, né? O conceito, sei lá, de valor mesmo. O que é melhor para mim? O que eu consigo fazer com qualidade? Enfim, eu acho que é um processo que demanda escolha, que demanda abandono de coisas que não te ajudam, né? Que a gente já vem, que às vezes você percebe. E acho que esse processo de cura te faz ampliar um pouquinho o seu leque, o seu radar, para se olhar de outra forma, né? E para conseguir fazer escolhas de repente que tem mais a ver com uma cura do que com algo que te enfraquece. E é curioso isso de pensar como cura como um gerúndio, né? Como um processo, como um movimento, como um ato de estar sempre voltando e cuidando, porque me veio também aqui uma imagem de vamos resolver, né? E aí você vai lá, você resolvi, abandonei, É, né? E abandonar não tem.
É esse movimento, né? De você volta, você olha de novo e você, né, cuida mais uma vez. E se talvez existisse, que eu também acho que não existe mais uma cura total de alguma coisa, talvez isso também estimulasse um abandono dessa coisa e essa coisa virasse um novo problema, né? Virasse Uhum, uhum, uma nova ferida a partir daquela cura. exato. E É, outra, não, pode falar. muito legal isso que você falou, Bruno. Que questão se você toda hora você toma um remedinho para curar, toda hora toma um remedinho para curar, aí você está passivo e você vai ficar dependente daquele remedinho toda hora para curar. Se a gente pensar o cuidado de uma forma integral e pensar que o ser humano é em aprendizagem, que a gente está aprendendo toda hora tomando aquela pílula. Se eu tomo só a pílula, resolve. Só que, então eu fico dependente. Se não tiver mais pílula, não tem mais cura. Então, Com a como que a sua gente se autonomia, né, apropria, nesse processo. É. como se apropriar do processo? Eu acho que isso tem tudo a ver com criação também. Criar condições para que a cura, sei lá, entre aspas ou não, aconteça. Como criar Total. condições. Abrir espaço interno para dialogar com aquilo que precisa de um cuidado, né? De um olhar, de talvez uma melhora, talvez uma manutenção, que precisa se transformar em uma outra coisa, né? Voltando na plasticidade, que daqui a 10 minutos pode estar diferente, Uhum, a partir do cuidado, uhum. do olhar que você coloca em cima. E aí eu fico pensando também em saúde artística, tá? Quero entender o que que é isso. É uma ideia que está boiando na minha cabeça. E eu tenho entendido muito saúde como estrutura concreta, né? Como você, Dani, que foi buscar na palavra, na etimologia, né? De uma forma prática, concreta, o que que é isso? Para a gente não ficar elucubrando, ficar num campo que é muito abstrato, que é muito mental também, e a coisa é e não é na minha cabeça, e aquilo nunca vai para a prática. Então, eu tenho pensado saúde como estrutura, estrutura concreta mesmo, né? Alimentação, qualidade de sono, qualidade de relação. E eu fico pensando sobre saúde artística, aonde que isso, se isso existe, se a gente pode pensar sobre isso. Eu queria saber se isso ressoa com vocês. Eu tendo a acreditar que no futuro breve vão ter os doutores artistas, vão ter, sim, vai ter pílula, você vai tomar 2 doses de Machado de Assis. É, você está precisando de experiência nova. Você vai ver uma peça do grupo X, ou então não, está precisando de uma exposição surrealista, está precisando quebrar. Então acho que vai ter um dia que a gente vai levar isso a sério. Nesse sentido, assim, cara, que tipo de experiência estamos dando para os nossos, não só os corpos, mas para os nossos seres, né? O que a gente está consumindo e produzindo, né? Acho que a cultura e a arte tem essa questão, em relação a, né? O Pirambu, ele dá essa satisfação. Claro, quando a gente confecciona é legal, mas, puxa, quando a gente bota no mundo, cara, e as pontes que criam com pessoas que você nem conhece, cara, isso é tão poderoso. Você nunca vê a pessoa, mas tem uma ponte em comum. A gente está ali falando sobre bambu, sobre movimento, sobre natureza. A gente cria pontes para acessar o outro ser humano. Então, isso é muito poderoso. Se a gente pensar em, sei lá, saúde artística e que a gente está criando de ponte, né? Que tipo de cultura a gente está proporcionando para si, que a gente está conversando, o que a gente está vendo, acho que para a gente acaba pensando nisso, né? Nessa produção, a gente está pensando. Eu não sei também se essa saúde artística também seria uma. Será que é só reflexo do meio? Será que a gente é capaz de interferir nisso? Né?
digo assim, para a gente refletir sobre o que a gente está consumindo, o que a gente está produzindo. Só consumo aquilo que já está, eu consigo criar outra coisa, não tá bom. É porque a gente vive uma epidemia de depressão, além de sedentarismo e tudo mais, as pessoas estão deprimidas. Será que a arte tem que reproduzir essa depressão? Ou então criar mundos tão inacessíveis, né? Que é onde eu gosto muito do Jodorowsky, né? Que é o... Não dá nem para definir o cara, que é tanta coisa que o cara é multiartista, sei lá. Mas ele criou a psicomagia, que é uma coisa que tenta, a partir de um viés artístico, é uma terapia, vamos dizer, que a partir de um viés artístico, a pessoa vai tentar curar uma coisa que não está funcionando bem na vida dela. E aí ele bate muito de frente com o cinema hollywoodiano que fala, nossa, o Superman, que precisa ter um monte de efeito especial e vai se distanciando daquilo que é mais essencial do ser humano, né? Que são as relações, enfim, todo o nosso potencial criativo e tal. Eu não sei se existe, acho que é sim, saúde artística, ou saúde... Eu tinha ouvido falar, na verdade, esse termo, eu estou refletindo aqui com vocês. Com certeza, a arte influencia na saúde. É muito legal isso que você fala de será que a arte precisa reproduzir as epidemias, né? Será que a gente precisa que arte, né, é o reflexo, talvez seja o papel do artista, refletir o seu tempo, né? Há muitas definições que giram em torno dessa, ser reflexo do seu tempo e o antídoto, né, para o seu próprio tempo também. Uhum. Uhum. É. E assim, né, também se a gente ficasse só na reprodução, isso é muito do nível muito natural, assim, né? O ser humano nasce, se desenvolve, reproduz, né? E acho que a arte tem esse lugar de criar um mundo que ainda não existe. Posso começar idealizando, claro que assim, e aí, né, a criação você tem que abandonar um pouco aquilo que é perfeito, não tem perfeição. Está criando para botar no mundo e não nunca vai estar perfeito. Você tá revisitando, trabalhando. Mas ai, e você até perde o fio. Tudo bem. Difícil essa pergunta, sabia? Eu vou arriscar aqui também, que a gente fez aquele combinado inicial, né? Da legalização de falar o que vier. Mas eu não sei, essa saúde artística para uma vida mais simbólica, né? Que é o nome desse projeto aí que vem. Pensando em resgate de imaginário comum, sabe? Me geram algumas coisas. Porque, assim, é a reprodução do nosso tempo, é a reprodução dessa depressão, dessa... Mas do que a gente está falando? De que tempo? De que depressão? Da minha? De algo que é comum? Tem um texto do Luiz Alberto de Abreu, que eu peguei também para a nossa conversa, que chama Restauração da Narrativa. E ele fala disso. Como a gente vai perdendo, a gente não tem mais algo que nos liga, que nos une. O símbolo perdeu sentido. O que significa o símbolo, o ritual, as coisas para cada um começou a ter um significado e aí a defesa é daquilo que é para mim e não do todo, sabe? Então, não sei, acho difícil falar dessa saúde artística porque também para quem, de quem, se não tem algo que todo mundo, sabe, olha e fala, ah, é sobre isso. Então fica um pouco difícil mesmo responder, sabe? Mas eu acho que são algumas referências que a gente pode também pensar. Esse texto é ótimo, né? De pensar disso que antigamente as casas davam para a rua, né? Então tudo era a rua. Todo mundo estava na rua, né? De alguma forma, o mundo acontecia ali. Óbvio que era comum. Hoje em dia a gente tem portão, guarita, é,
o vidro que não quebra, telefone, a gente está tão distante que tipo, o que que é comum a todos nós, né? Onde cada um também cria o seu universo. Então, acho que até esse nome é maravilhoso, uma vida simbólica, porque o símbolo, qual o símbolo? Qual o significado disso, entendeu? Para a gente pensar em saúde artística, né? Tem ainda algumas coisas assim para a gente poder debater. Não sei, joguei aqui, vomitei algumas coisas, mas difícil criar uma linha, sabe, para uma resposta, assim. Eu acho que Mas, eu não achei assim, não é uma coisa que Aham. eu fico refletindo com a criação desse espaço, né? Que essa é uma livre investigação sobre essa interseção entre arte e saúde. Onde é que essa faceta que dá a mão para a arte, dá a mão para a saúde, pode aflorar, né? E aí eu quase que literalmente, né, saúde artística nesse sentido, porque tem arte e tem saúde no nome, uhum, mas me vem essa curiosidade que tem a ver com essa ideia da saúde estar ligada à arte, né, de doutores artísticos, talvez, né, de terapia artística, né, que é da onde eu venho também, que é da arte terapia e que Jodorowsky também é uma super influência nesse sentido, Marina Abramovic, que também, Ligia Clark, todos esses artistas que vêm falando, que falaram e que vêm falando sobre um espaço novo de cura, e que tem a ver com esse imaginário, Dani, que você traz de onde é que a gente, onde é que é a nossa interseção, né? A gente está super individualizado, cada um defendendo uma bandeira que é muito específica, né? Se muda isso aqui da minha bandeira para a sua já não serve, e aí eu já vou fazer uma força para derrubar a sua, porque automaticamente a sua está contra a minha por conta desse detalhe, né? Então eu preciso estar, são indivíduos que precisam estar contemplados 100% na sua particularidade, e eu também não sei se isso é possível, até porque agora a gente é um, daqui a pouco a gente fica equilibrado num pé só e é outro, então essa bandeira também uhum. se adapta, né? Então, onde é que está essa interseção desse imaginário comum, onde a gente consegue aplicar um símbolo, um remédio simbólico, né? Uma pílula simbólica e que vai ressoar com mais pessoas? Eu penso nas histórias de tradição oral, né? Os contos de fada, eles trazem um pouco isso, né? Essas histórias que permanecem sendo contadas de geração após geração, oceano após oceano, né? E que falam sobre um pouco que é mais, o que seria mais a espinha dorsal da estrutura humana, mas mesmo assim, né? A ideia de indivíduo já se transformou, ela já mudou, né? A ideia de eu já mudou. Se eu me sinto, eu sou. Então, é um lugar que eu estou explorando, assim, de uma maneira livre mesmo, assim, não tem resposta, não sei se tem. A pergunta me interessa mais do que manter a Sim. pergunta, né, no horizonte me interessa mais do que necessariamente respondê-la. Ah, mas eu quero arriscar mais um pouquinho. Porque Vale. a Dani levantou uma bola muito linda, no, faz um tempinho agora. Ela falou de como que a gente se prepara para uma ação Pirambu, até uma ação de construção e tal. Você tem todo um preparo meio espiritual para isso. Então, eu acho que tem um baita de uma interface, um intercâmbio aí, né? Como que eu preparo a minha saúde, né? Como é que eu consigo estar presente com qualidade para conseguir fazer a minha arte? Mas é isso, como que eu consigo ter saúde para realizar a minha arte e fazendo essa arte é bem possível que eu melhore a questão da minha saúde também. Então, acho que se retroalimenta. Como é que, no nosso caso, especificamente, a gente precisa estar realmente muito disposto, sabe? Claro que tem dia que é mais difícil, mas a gente costuma se apegar, costuma estar poroso no ambiente. E é possível que a gente, em 10 minutos de equilíbrio, se transforme, fazendo um giro. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, claro que é tudo muito dinâmico. Mas aonde está no nosso alcance, né, a questão de saúde, ou então de regular as próprias bases biológicas, dormir bem, sabe? Se alimentar bem, e se preparar o corpo, o espírito.
assim, para estar numa ação, quanto isso é importante para a qualidade da própria ação, né? Para a gente conseguir executar aqueles encontros com aquelas pessoas que, no meu ver, é uma forma de criação ali, né? De vínculo, de relação e tal. E fazendo isso, eu melhoro minha saúde. Quando eu estou fazendo essa intervenção, minha saúde está melhor, eu fico disposto, eu fico, enfim, eu acho que super se relaciona cada vez mais. Eu também, é uma sensação, eu acho, é uma sensação e seguir essa sensação É, tá fazendo perguntas interessantes, tá renovando as perguntas, né? ótimo. E chegamos no final do nosso tempo. Que Passamos um delícia. pouquinho. Papo bom é assim, passamos um pouquinho, mas como é que a gente faz para saber, para ter uma experiência Pirambô? Onde é que a gente precisa estar de olho no arroba de vocês, para saber onde é que a Pirambô vai estar? Passa aí a agenda. Ah, a gente vai estar em julho, a gente vai estar no Sesc Ribeirão Preto. Pode seguir a gente no arroba underline Pirambô underline. Esse é o nosso arroba. E ali a gente coloca as novidades, e também é um portfólio das ações que a gente já fez. Às vezes a gente acaba movimentando os stories. Estamos com um site em construção, pirambu.com.br, bem em breve, está em construção. Estamos Foi colocando ali nosso fácil. conteúdo, porque a gente sabe que no Instagram às vezes a gente faz um conteúdo, um texto, mas ninguém lê. Então, talvez seja legal a gente ter um site que vai manter agora, para quem quiser saber mais, né, em ler os nossos conteúdos, tudo mais que a gente fez relação com o que a gente conversou hoje. Vai estar lá no site. Bem em breve estaremos com ele já em funcionamento. E é isso, Bru. Agradecer demais a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo. Que delícia de manhã. Nossa, poder falar sobre o que a gente faz, que vibra, né, no nosso espírito, na nossa alma, que faz sentido para a gente poder transbordar e falar e conversar. Obrigado demais pela oportunidade. Vida longa, uma vida simbólica. Vivi! E, nossa, que alegria, uma honra estar aqui. Super, super obrigado. Lembro da gente conversar um tempo atrás, não sei se anos atrás, com essa ideia. Eu falei, nossa, demais e tal. Super obrigado. Obrigada demais, Bru. Incrível estar aqui com você e fazer parte disso aí. Tudo, dessa vida, dessa jornada incrível que é viver. É que é viver, exatamente. Vocês são super parceiros de vida. Amo esse projeto, amo ter testemunhado o nascimento dele, me sinto muito orgulhosa. E muito, muito obrigada por trazerem as experiências de vocês e acrescentarem no alargamento desse olhar. Um grande beijo. Beijo.